Opa, Bem, Paulo, voltamos aqui. voltou. Tive um Foi aí problema. ou aqui o problema? Não, acho que foi o meu aqui. Meu telefone esquentou. Apareceu uma mensagem de que ele estava fervendo aqui. E aí parou tudo de funcionar. É, né, você está usando um Nokia 8260, provavelmente, né? É daquele que você colocar no avião, ele explode. É mais ou menos aquilo lá. É, Vinícius, por uma questão aqui, a gente tem mais 10 minutos, tá? tá ótimo. Maravilha. Vamos então retomar aqui o que a gente estava falando, Paulo, da questão da Aham. quarentena. E aí, quando você estiver já próximo, a gente já faz o encerramento. Bom, acho que no começo a quarentena foi válida, teve uma importância grande para a conscientização e a gente entender um pouco o que estava acontecendo. Aí eu me lembro que já no dia 14 de abril, ou seja, um mês e meio atrás, a minha opinião era de que a quarentena, principalmente aqui em São Paulo, ela já estava fora do padrão que deveria. Então não é uma questão de não se preocupar com as pessoas, a gente se preocupa e muito com as pessoas. Longe disso, eu sou médico, a minha função é de me preocupar com as pessoas. Só que a gente percebia os hospitais que ainda tinha capacidade de receber pacientes, não só os públicos, mas os privados muito mais, e as pessoas presas em casa aí por muito mais questões políticas, né? E aí eu vejo estados próximos, Mato Grosso do Sul, o teu estado lá no Paraná, com uma performance muito boa em relação à quarentena e tudo mais. Que tipo de avaliação que você faz aí, Paulo, sobre essa questão da quarentena? Essa questão da quarentena também é baseada em falsa ciência, muito medo, pânico provocado por líderes e também pela imprensa. No primeiro momento, quando iniciou-se a ideia de que não é preciso isolamento, quarentena, houve uma corrida para ver quem é que fechava mais. Eu testemunhei aqui no governo do Paraná e nas minhas redes sociais, quando o governo de Santa Catarina, que foi o primeiro a fechar tudo, o pessoal vinha escrever na minha página assim: ei, vocês não vão fazer nada? Santa Catarina tem governo, Paraná não tem governo. Porque elas estavam apavoradas. Elas compraram essa ideia e queriam ver algum tipo de ação, né? Aí eu comecei a participar das reuniões sobre o governo do Paraná disso e fiz um trabalho de conter também os ímpetos de quem quer fechar e tal, porque tem tese para todo lado. Calma, nós não sabemos o que está acontecendo. Temos que ser prudentes. Temos que ser prudentes. Prudência não é palavrão, viu, gente? Como é que o pessoal transformou prudência num xingamento. Não, não. Prudência é uma virtude muito forte e essencial na política. E isso aconteceu aqui no Paraná, houve um cuidado, não houve confisco, essas bobagens que muitos governadores fizeram, e a não politização da situação, o que gerou uma espécie de um compromisso social de todo mundo, uma situação mais pacífica, não é? Das pessoas tentando se ajudar para todo mundo sair dessa. Então houve uma grande concertação social, vamos dizer assim, aqui no Paraná. O Estado está bem equipado com UTIs, hoje o número é de cerca de 60% de ocupação, mas com alta capacidade de ampliar. Existe uma rede privada muito preparada e uma parceria foi feita com o governo do estado. Então, se houver necessidade, o governo aluga imediatamente esses leitos que estão ociosos, né? Então, isso tem gerado também um outro fato importante, não só no Paraná, mas no Brasil: o uso racional dos recursos do SUS por parte do usuário. Note que as pessoas agora só vão ao hospital se elas realmente precisam. Sim. Então, a imprensa até hoje não conseguiu fazer aquela imagem do hospital lotado. Aquela famosa imagem do hospital lotado que sempre tinha no Datena, no Balanço Geral, nos programas mais populares, e eu acompanhei muito isso, que participei disso já, e agora não tem essa imagem, né? Porque está indo para o hospital quem realmente está precisando. Teve esse outro efeito. Isso equilibrou a demanda. Por isso que, exceto no Amazonas, onde não tinha nada, acho que tinha 3 leitos de UTI lá, era uma coisa assim, e houve um problema. Nos demais estados não houve. E o preenchimento de UTIs em outras situações também era sempre muito alto, né? E agora ele está mais baixo do que normalmente estava. Então, esse é um dado positivo. Agora, conceitualmente, quanto à quarentena, eu sempre me posicionei cético.
dizia que lá no início, como também não tenho autoridade científica para isso e nem o conhecimento que ninguém tem, dizia, ok, vamos optar por uma quarentena, é prudente até, mas medidas de estrutura têm que ser tomadas rapidamente, porque a quarentena não é viável, socialmente viável. Não é viável. Ela aguenta por um pequeno tempo. Você tem o psicológico coletivo, as necessidades individuais, as pessoas vão sair para buscar a vida, elas não vão ficar paradas vendo os seus empregos serem destruídos, aquele autônomo que precisa vender, enfim, precisa consumir, precisa comprar roupa, precisa fazer as coisas. O mundo precisa girar. Isso é a dinâmica da sobrevivência, né? As milhares de tensões sociais que são resultantes das necessidades individuais. E isso você não suporta. Não é possível, não há como isso acontecer. Então, a quarentena é uma medida, é um paliativo de curtíssimo espaço de tempo de viabilidade. Sempre alertei para isso. E até porque se ela funcionasse por muito mais tempo, ou ser ampliada até para um lockdown, você vai gerar um caos econômico que gera desabastecimento, você vai gerar não arrecadação de tributos, que vai levar à falência do sistema de saúde pública que recebe os doentes. Sim. Então, sempre afirmei isso, é inviável a tal da quarentena. E que nós tínhamos que buscar uma maneira de conviver com o vírus. Conviver Exato. Com o vírus, até que medicamentos ou vacina estivesse disponível para a gente eliminar o vírus como ameaça. Esse sempre foi o meu ponto. Nunca fui apologista e repudio esses que são apologistas do fique em casa pura e simplesmente, como se comida brotasse dentro da geladeira. Perfeito. A sua análise é muito boa, Paulo. Assim, eu vou de encontro completamente com esse tipo de análise, porque eu que tenho o viés aí científico de estudar a doença, né, uma doença desconhecida, uma doença que é nova para todo mundo, a minha conclusão é exatamente essa, né, de que ela passou do ponto, ela foi completamente baseada em achismo e em questões políticas. Foi o que determinou toda essa tomada de decisão, né? Paulo, ainda tem 2 minutinhos ainda? Como é que está o teu tempo aí? Tenho 2 minutinhos. É que eu preciso ceder o equipamento aqui, porque a minha esposa está atendendo em casa e precisa atender o paciente dela. Sim. Eu tenho que ceder o posto aqui. O posto, tá. Eu vou pedir, então, nesses 2 minutinhos, para você dar uma opinião, eu queria uma opinião tua, sobre a atuação do STF nessa pandemia. O que você enxerga sobre o STF nessa pandemia? A atuação deles é a pior possível, Vinícius. Completamente descabida, fora da alçada, não cabe a eles fazer o que estão fazendo. Eles, assim como eu disse sobre os outros problemas da politização da pandemia, o STF já está politizado há muito tempo e entrou na guerra política da pandemia. E está gerando insegurança jurídica e instabilidade política e jurídica e institucional. Absolutamente equivocadas a postura deles. Eles não têm essas prerrogativas, não podem fazer assim. Nós estamos vendo ministros dando declarações, eles nem entrevista deviam dar. Se tivesse vergonha na cara, nem entrevista daria. Você já viu o ministro da Suprema Corte Americana ficar falando toda hora, dando declarações, tuitando, fazendo isso? Não, por quê? Porque eles sabem que qualquer exposição dele vai mostrar um viés de suas interpretações e ele pode gerar instabilidade, porque ele é o intérprete da Constituição. Que a Constituição é o que eu sempre falo, o pacto social. Então a posição dele pode chacoalhar esta amarra, esse tecido social que nos envolve. E os nossos não, eles vão lá, não gostam do presidente, quer tensionar, ou quer indicar alguém no governo, ou nos outros tribunais superiores, isso acontece. Já teve gravação de ministro, lembra? Ei, nomeia a minha filha, eu não tenho nada para deixar para ela, é só este cargo. Então essa é a nossa Suprema Corte, absolutamente vergonhosa, e cada um defendendo a sua própria agenda. Isso é muito ruim, eu me preocupo demais com isso, sempre defendo ali o respeito institucional, tal, mas por parte do STF não está havendo. Não está havendo. E isso pode nos levar a uma situação social caótica, pode nos levar a uma implosão. Isso é muito sério.
Isso é muito, muito sério. Eles não podem fazer assim. Esses caras têm que sair da bolha deles de Brasília, onde todo mundo só puxa o saco deles, tá? E eles tentar andar na rua. Eles não fazem mais isso. E isso é muito grave. Quando você perde a sua capacidade por opção, é pior ainda, quando você perde a capacidade de convívio social, você não capta mais aquela sociedade a quem você é responsável por ela. Isso é muito duro. Isso também serve para o presidente da República, que fica no palácio ou quando sai ali para abraçar um outro pessoal que já gosta dele, ele também corre o risco de perder a sua sensibilidade social. Tá? Então é preciso ter muito cuidado, ter retidão e ter, mais uma vez, prudência. E está faltando a esse pessoal, especialmente aos ministros da Suprema Corte. Brilhante. Essa é o que me deixa muito triste, né, escutar isso de você, porque a gente poderia estar numa condição melhor de pessoas no judiciário de uma representatividade imensa, com uma capacidade melhor, pessoas que não fossem ideologizadas, né, que não tivessem um viés de ativismo jurídico e que tivessem realmente comprometidas com o problema que a gente está vivendo, né, que é gravíssimo. Então, quando a gente escuta esse tipo de relato de quem conhece aí toda a entranha do poder, a gente fica realmente chateado, Paulo. É realmente uma pena. É uma Paulo, pena. Eu não fico feliz em fazer essa análise, não. É isso mesmo. Vinícius, assim, só para arrematar essa pergunta, esse levante que você fez. Olha, quando um país como o Brasil, as pessoas conhecem a formação, os 11 da Suprema Corte, e não conhecem os 11 da seleção de futebol, é porque nós estamos com problemas muito sérios. sim, não tem dúvida, não tem dúvida. São pessoas que estão chamando a atenção de uma maneira negativa, extremamente Estão negativa. ocupando um espaço social que eles não deveriam ser discretos, nem serem notados. Exato, exatamente. Paulo, eu queria agradecer bastante a tua disponibilidade de conversar comigo essa noite. O pessoal acho que gostou bastante pelos comentários aí, foi bem produtivo. E desejar a você um excelente trabalho lá na Câmara dos Deputados. Porque se a gente tivesse 10 a 15% de pessoas com a tua capacidade ali dentro, a gente tem certeza, não só capacidade eu imagino que outros ali também tenham, mas Tem sim. principalmente em termos de honestidade, de retidão, de conduta, tudo mais, isso aí é fundamental, né? A gente estaria bem melhor. E que acompanhasse também ali dentro do Supremo, né? Que é uma lástima a gente ver pessoas ali sem capacidade, pessoas que estão atuando em causa própria ou em causa de ideologias falidas, né? Tá? Eu agradeço bastante, então, e vamos, quem sabe, numa próxima, continuar outros assuntos aí também. Vamos. Eu agradeço você pelo convite para a gente fazer essa live. Espero que a gente possa fazer mais. Peço desculpa por ter que encerrar mais cedo do que a gente gostaria, porque o assunto temos aos montes, mas então a gente combina de repetir e agradeço muito pelas palavras suas a respeito do meu trabalho, pela confiança. E eu digo a você que eu gostaria que tivesse alguns Vinícius lá na OMS, viu? E não naqueles picaretas sem noção que estão lá tomando conta, tá? Então fica essa reflexão toda. Espero que o pessoal que nos acompanhou tenha gostado. Eu vou me familiarizar melhor com isso aqui e a gente vai usar mais essa ferramenta, tá? Um grande abraço a todos. Vinícius, o vídeo fica disponível ou ele desaparece no Instagram? Então, como teve esse problema de conexão, esse segundo vídeo aqui com certeza fica, a segunda parte. A primeira parte, eu vou ver se eu consigo resgatar ele. Mas a segunda parte com certeza fica e depois a gente vai subir também no YouTube e aí eu posso te encaminhar também. Não, tranquilo, legal. A gente vai fazer mais. Um grande beijo a todos aí que nos acompanharam, tá, Vinícius? Um abração e até Obrigado, a próxima. Paulo. Boa noite a todos. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, tchau.